Já estamos aqui com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes, para nos ajudar a entender o que aconteceu na Venezuela, professor, um país em que costumam acontecer terremotos, mas com esta magnitude? Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Foi o maior terremoto já verificado na Venezuela e isso se deve a um contexto geológico muito particular, porque a Venezuela está na borda da placa sul-americana, em contato direto com a placa do Pacífico. E essa placa na verdade a placa do Caribe, e essa placa do Caribe ela sofre uma pressão, é uma placa pequena, mas ela sofre pressão de várias outras placas localizadas no seu entorno. A gente tem uma arte que vai ajudar a gente a entender melhor. Essa placa do Caribe, que está no litoral da Venezuela, aqui, olha, ela sofre a pressão da placa da América do Norte. Ela tenta entrar por debaixo dela, ela por sua vez entra por debaixo da placa sul-americana e lateralmente ela sofre a pressão da placa dos Cocos, que é uma placa localizada no Pacífico, ao lado da América Central. Então é uma zona muito sísmica e todos os grandes terremotos se localizam próximo ao litoral, que é onde essa placa tenta entrar por debaixo da placa sul-americana. Então é uma zona muito favorável à ocorrência de terremotos. E além da Venezuela, outros 2 terremotos foram registrados em outras partes do mundo, e coincidentemente tudo isso no mesmo dia, no Japão e nos Estados Unidos. Existe relação também? São placas que estão se mexendo ao mesmo tempo ou não? Está relacionado ao mesmo tipo de fenômeno, mas não a essas placas, são situações independentes, né? Se a gente verificasse, todos os dias ocorrem tremores de magnitude 5 ou 6, só que muitas vezes são em locais distantes, né, muito pouco habitados, ou não tem um impacto grande como esse da Venezuela. Mas esses 3 foram independentes. E a grande questão também é o nível de preparo que cada localidade tem, né? O Japão, por exemplo, que a gente já citou, está habituado a ter tremores, mesmo os Estados Unidos também já enfrentaram grandes tremores, principalmente na costa oeste, e o que a gente viu nas imagens é falta de preparo ali da Venezuela. Exatamente. Um outro país aqui na América do Sul que tem, comparando, né, com os Estados Unidos e com o Japão, que tem um preparo muito grande é o Chile. Tá? Já enfrentou terremotos dessa magnitude recentemente sem grandes dificuldades. Agora, a Venezuela realmente não tem esse preparo, não tem esse nível de preparo, e esses 2 tremores, principalmente o primeiro, eles foram tremores a baixa profundidade. Quando eles ocorrem a uma profundidade muito, muito grande, você tem uma camada grande de rochas para absorver essa onda de impacto. Tá? Não foi o que aconteceu aqui, eles foram terremotos rasos, então essa onda, né, de impacto, forte, quando chega na superfície, ela tem um poder de destruição muito grande. A gente mencionando o Chile, se eu não me engano, a gente tem falado aí de Copa do Mundo, o Chile sofreu um terremoto grave um pouco antes de receber a Copa do Mundo, se eu não estou enganado, assim como o México, né, também, nos anos 80. O Chile ele teve um terremoto muito intenso na região de Valdívia no início dos anos 60, que foi o que determinou uma mudança muito grande na legislação da construção civil. Então, é um país muito preparado. Eu tenho colegas acadêmicos lá e, às vezes, já aconteceu de terem tremores, por exemplo, ao redor de 7, a gente entra em contato e eles falam, não aconteceu nada aqui, né? Estamos tranquilos. Inclusive porque a população é preparada e há um detalhe importante, muitas construções têm indicação de pontos de abrigo. Fala assim, olha, em caso de tremor, você busca ficar embaixo dessa viga ou dessa coluna, porque ela está preparada estruturalmente para esse tipo de evento. Bem rapidamente para fechar, professor, o tremor da Venezuela foi tão forte que até mesmo foi sentido aqui no Brasil, em alguns estados ali da região norte, algumas capitais. O quanto que nós brasileiros, a gente já tem alguns relatos de por vezes chegar, né, perceber esses terremotos, quão longe podem chegar e o quanto que nós, vizinhos de países que têm esse tipo de fenômeno, devemos nos precaver, digamos assim? Veja, é comum que isso aconteça, mas essas ondas, elas, quando chegam no Brasil, elas têm um poder mínimo de destruição. É mais a sensação de tontura que as pessoas têm, mas isso dificilmente causa danos estruturais. Só tem 2 áreas no Brasil que são mais suscetíveis a terremotos. É o Acre, pela proximidade com a Cordilheira dos Andes, e a região de Fortaleza, pela proximidade com a
dorsal mesoatlântica, que é a separação da placa América do Sul da placa africana, né? Então, ali são áreas um pouco mais suscetíveis. Todas as outras áreas, quando recebem essas ondas de choque, são efeitos residuais, isso não causa nenhum problema estrutural nas edificações.